Paizinho, Abba Pai, Papai, meu Pai, que alegria! Bom dia, meu Deus, bom dia, meu Pai, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. Que alegria, que alegria, que alegria, porque nós chegamos no 50º dia. Sim, 50 dias, Paizinho. 50 dias na tua presença, 50 dias acordando às 4h20 da manhã aqui nos Estados Unidos e às 5h20 da manhã aí no Brasil. São 50 dias, Pai, rendidos, completamente rendidos aos teus pés. E hoje, Pai, nós queremos declarar em alto e bom tom, nós queremos declarar para todo o inferno ouvir que nós te amamos. Sim, Paizinho, nós te amamos, nós te adoramos, nós te honramos, nós te damos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sei, diabo, eu sei que nós temos deixado você bem bravo no inferno, né? Eu sei que você tem se revoltado contra a nossa vida. Eu sei, diabo, que nessa manhã você tá ouvindo a minha voz, porque você queria adoração, né? Porque você queria que a gente tivesse a essa hora saindo de uma balada, por exemplo, né, diabo? Mas não, nós não estamos saindo de uma balada. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui debruçados em Ti, nós estamos aqui rendidos em Ti. Nós estamos aqui, Pai, para declarar que nós te amamos, mas nós não estamos aqui para declarar que nós te amamos somente com a nossa palavra. Nós estamos aqui declarando que nós te amamos, mas nós estamos aqui também demonstrando que nós te amamos, porque nós resolvemos, Pai, nós tomamos a decisão, nós fizemos a escolha de acordar cedo, de te dar a nossa premissa do nosso tempo. Então nós estamos aqui, Pai, demonstrando que te amamos e declarando que nós te amamos, Pai. E nessa manhã eu quero falar assim pro diabo inteiro, pro inferno inteiro ouvir, pro diabo, pra Satanás, pra todo mundo ouvir, Pai, que nós te amamos. Você aí da sua casa, amada, declare junto comigo: Pai, eu te amo. Meu Deus, eu te amo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Salvador, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Pai, eu te amo e eu quero falar isso para o mundo inteiro ouvir, que nós te amamos. Nós estamos aqui nesta manhã, no nosso 50º dia, 50 dias na tua presença, e nós queremos, sim, Pai, nós queremos declarar que nós te amamos, que o Senhor é o único que nós nos prostramos. Nós não nos prostramos para homens, nós não nos prostramos para dinheiro, nós não nos prostramos para as coisas, mas nós nos prostramos para aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, a estrela da manhã. Sim, é para esse que nós nos prostramos. Olha, diabo, você tá bem nervosinho, né? Você tá bem nervosinho porque você queria adoração para você, mas nós estamos aqui para declarar que a nossa adoração, que o nosso amor, ele é de um único Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É para esse Deus que é a nossa oração. E nós estamos aqui, Pai, nesta manhã para dizer: nós vamos continuar te buscando, nós vamos continuar nos dando a nossa premissa. Nós vamos aqui, Pai, continuar, Pai, porque nós te amamos, porque nós te desejamos, porque nós queremos ouvir a tua voz, porque nós queremos obedecer, porque nós queremos ser verdadeiramente, Pai, a tua imagem e semelhança, porque nós queremos ser, Pai, imitadores de Cristo, de fato, de verdade. Pai, nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez para nos alimentarmos, Pai, nos alimentarmos da tua presença. Nós estamos aqui, Pai, declarando o nosso amor e declarando a nossa dependência. Sim, Pai, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti, Pai. E é por isso que eu te peço, Senhor, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de comida e precisa de água, precisa de líquido, Pai. Nós queremos aqui declarar nessa manhã que o nosso espírito necessita da Tua palavra. O nosso espírito necessita da Tua palavra, Espírito Santo. Então vem nessa manhã, Espírito Santo, falar conosco. Vem nessa manhã nos encher da Tua presença. Vem nessa manhã matar a nossa fome, saciar a nossa sede, Pai, porque nós precisamos de Ti. Espírito Santo, Tu tem liberdade no meio de nós.
Tu tem liberdade, Pai, para caminhar no meio de nós. Tu tem liberdade, Pai, para revelar a Tua palavra para cada um de nós. E nós te convidamos, Espírito Santo, porque nós sabemos que só o Senhor pode revelar. Só o Senhor pode revelar pra gente, Paizinho, todas as coisas. Só o Senhor pode nos ensinar todas as coisas, Pai. E nós queremos mais uma vez nessa manhã, do nosso 50º dia, Pai, te agradecer, te louvar e te bendizer. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, consagrar essa live número 50, ao Senhor. Pai, essa live é tua, essa live não é minha, essa live é tua, Pai. Isso aqui é um tempo teu, é um tempo que já estava, Senhor, já estava escrito no céu que essa live aconteceria hoje. E o meu único pedido, Pai, nesta manhã, são dois, na verdade. Meus dois únicos pedidos, Pai, é que número um, Pai, que toda a minha carne venha desaparecer nesse momento e que a tua presença, Pai, possa dirigir e comandar e conduzir e direcionar essa live. Pai, que a minha boca seja a tua boca, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha mente seja a tua mente, Pai, e que não saia nenhuma vírgula, Senhor, nenhuma vírgula da minha boca que não venha de ti, Em segundo lugar, Pai, eu quero te pedir que o Senhor se faça presente, Pai, que o Senhor se faça presente em cada um dos lares. Eu não sei de onde você está assistindo, se você está assistindo essa live de um leito de hospital, se você está assistindo essa live do seu trabalho, se você está assistindo essa live da sua casa, eu não sei de onde você está assistindo essa live, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele pode se fazer presente aí onde você está. Ele pode te dar uma experiência sobrenatural de aí onde você está. E eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, nós chegamos, Pai, no 50º dia, são 50 dias, Pai, aqui aos teus pés, prostrados, rendidos, Pai, e eu quero te pedir, nos dá, Pai, uma live número 50, extraordinária, Pai, que a gente possa sentir mesmo a tua presença, Pai, que o Senhor possa falar conosco, que nós possamos ter entendimento, abre a nossa mente, Pai, para que a gente possa ter entendimento da tua palavra, Senhor, e que hoje seja um dia, Pai, um dia marcado nos céus, Pai, um dia marcado nos céus, é o que nós te pedimos, Senhor, e nós queremos, antes de encerrar essa oração, nós queremos mais uma vez declarar para o inferno ouvir: Senhor Jesus, meu Deus, Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é somente pro Senhor que nós nos prostramos. Nós não nos prostramos para coisas, nem para as pessoas, nem para dinheiro, Senhor. Nós nos prostramos para ti. E olha, diabo, você tá ouvindo a minha voz, você pode ficar nervosinho, você pode se levantar o quanto você quiser, diabo. Eu sei que você tá ouvindo a minha voz, mas o mais importante é que muito maior do que você, diabo, é a presença do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui não para adorar a deuses de barro, a deuses de madeira, mas nós estamos aqui para adorar e para bendizer e para exaltar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos aqui para amar, para declarar o nosso amor em palavras e em atitudes para aquele que é o nosso Pai, aquele que nos criou. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos nesta manhã, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos, gente, chegamos no 50º dia. São 50 dias na presença do Senhor. 50 dias buscando aquele que nos formou ainda no ventre da nossa mãe. Gente, como eu orei, eu sei que o diabo tá bem nervoso, eu sei que o diabo tem se levantado, não só na minha vida, mas eu sei que na vida de cada um de vocês. Mas nós estamos aqui para declarar mesmo o nosso amor pro nosso Deus. Nós estamos aqui para declarar a nossa adoração, o nosso louvor apenas para Ele, tá? Bom dia, Carlinha Queiroz, bom dia, Thaís, bom dia, Cibele, bom dia, Vânia, bom dia, Zane, bom dia, Maria, bom dia, Ana, bom dia, Rochelle, bom dia, Kelly, Cleonice, Vanessa, Anderson, Nani, Denise, Lia, Rosenilda, Laura,
Gente, quanta gente linda. Cíntia, Tatiana. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, dona Vilma. Bom dia, pastora Adriana. Você tá melhor, pastora Adriana, da sua garganta? Me fale aí se você tá melhor. Bom dia, Alba. Sim, 2 dias de luta, né, Alba? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Uda. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a gente tivesse no mundo, se a gente tivesse a essa hora da manhã saindo de uma balada, se a gente tivesse a essa hora da manhã num bar ainda enchendo a cara, com certeza o diabo não estaria nervoso. Com certeza o diabo não estaria se levantando. Sabe por quê? Porque nós estaríamos o quê? Adorando a Ele. Nós estaríamos o quê? Fazendo a vontade dEle. Mas não. Nós estamos aqui às 5h20 da manhã, às 5h33 da manhã agora. Nós estamos aqui, ó. Graças a Deus, Dri, em nome de Jesus, tá? Que você fique 100% recuperada. Mas nós estamos aqui o quê? Nós estamos aqui, gente, dando a nossa premissa para Deus. A premissa daquilo que é a coisa mais importante que um ser humano tem. A coisa mais importante que um ser humano tem não é o dinheiro, mas sim o seu tempo. Tem pessoas aí, ó, que tem dinheiro, mas já tá na velhice, que não consegue fazer nada. Tem pessoas que têm dinheiro, mas tá em cima de uma cama e não consegue fazer nada. E nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui entregando o nosso tempo, a nossa premissa pro nosso Deus. Isso é muito poderoso no mundo espiritual. Isso é muito poderoso. A gente acordar às 5h20 da manhã para não apenas falar com a nossa boca que a gente ama a Deus, mas pra gente declarar através do nosso comportamento, da nossa atitude, que a gente ama a Deus de fato e de verdade. Né? E gente, hoje Deus tem uma palavra muito especial para mim e para você. Eu quero pedir para você compartilhar essa live. Se você puder aí, ó, clica nessa setinha, compartilha com todo mundo que você puder, compartilha com seus contatos, compartilha com seus amigos, compartilha com seus inimigos, compartilha, gente, compartilha com seus conhecidos, compartilha, gente, com seus colegas de trabalho, com seus colegas, com seus vizinhos, compartilha com todo mundo, vizinho, colega de trabalho, até com os que te perseguem, gente. Compartilha com todo mundo, que é pra ver se esses que te perseguem, sabe? Eles recebem a presença de Deus, a misericórdia de Deus e eles param de te perseguir, tá? Enquanto isso, eu vou colocar o tema, enquanto vocês compartilham, eu vou colocar o tema aqui, live da presença. Hoje nós chegamos no 50 de 120. Gente, falta 10 dias pra gente chegar na metade. Gente, eu já tô começando a ficar com saudade já. Gente, o tempo passa tão rápido que vocês vão ver, porque agora é final de ano, né? E quando vai chegando novembro, parece que nem chegou novembro ainda. E parece que entra novembro, já chega dezembro, né? Então, vai passar tão rapidinho e eu já tô começando a ficar com saudade já, porque daqui a 10 dias a gente já tá na metade, gente. Gente, hoje o tema de hoje é forte. Hoje o tema de hoje é forte. O tema de hoje é forte. Olha só. Eita, nós. Olha só. O tema de hoje é o seguinte. Pedro, ele afundou antes mesmo de sair do barco. Pedro, ele afundou antes mesmo de sair do barco. Porque, gente, ontem, quando eu terminei a live, o Espírito Santo começou a me ministrar de uma maneira linda. E ele continuou falando ao meu coração que nós ainda falaríamos de deserto, que nós ainda falaríamos de dúvidas, que nós ainda falaríamos de fé. E hoje eu trouxe duas pessoas na Bíblia, né? Eu trouxe 2 pessoas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, para a gente continuar falando de fé. Porque o Espírito Santo, gente, ele deixou muito claro para mim ontem que o que está impedindo a gente de viver as promessas de Deus, o que está impedindo a gente muitas vezes de entrar na Terra Prometida, continua sendo a dúvida. Você sabia que a dúvida é um dos seus principais inimigos? A dúvida é uma das coisas que mais te paralisa. A dúvida é uma das coisas que mais te atrasa na sua vida, tá?
E Deus falou muito, muito, muito comigo, gente, ontem, durante todo o dia, assim, sobre dúvida. Porque, gente, a dúvida, ela é algo tão sutil, que às vezes você não percebe. Então, o que a gente precisa começar a observar? Quais são as palavras e quais são as atitudes do nosso dia a dia que demonstram que a gente tá com dúvida. E eu vou dar alguns exemplos para vocês nessa manhã. Quando a gente começa assim, tá? Ah, será? Por exemplo, tá? A palavra será é uma palavra que demonstra dúvida. A palavra, olha, isso pode acontecer, mas toda vez que você fala a palavra mas, tá dizendo que é o seguinte, olha, isso aqui até pode acontecer, mas pode ser que isso aconteça e daí não se realize. A palavra mas pode ser uma palavra que tá declarando que você não acredita 100% nas coisas. Porém, olha, eu vou realizar isso. Porém, o porém é uma outra palavra que também demonstra dúvida, mas tem uma palavra, além de todas essas que eu falei pra vocês, que é uma palavra assim, que é extremamente caracterizada, que ela é uma dúvida, que ela gera ela é uma possibilidade, mas tudo que é uma possibilidade não é uma certeza. Pode ser que aconteça, é possível que aconteça. E é muito engraçado que eu estudei, gente, sobre essa palavra no inglês esses dias. Esses dias a gente teve uma aula específica só dessa palavra. E eu vou falar ela daqui a pouco pra vocês. Mas antes de eu falar de Pedro, antes de eu falar dessa palavra, antes de eu ir lá pro Novo Testamento, eu quero falar pra vocês de uma pessoa que foi conhecida e ele foi denominada o pai da fé, tá? Que foi Abraão. Abraão, ele foi conhecido, ele foi intitulado como pai da fé. E ontem, gente, Deus me levou ali em Gênesis para que eu estudasse a história de Abraão. Ontem eu comecei a ler o livro de Gênesis, começa a contar a história de Abraão a partir do capítulo 12. E eu comecei a ler, eu li do capítulo 12 até o capítulo 22, se eu não me engano. Eu li 10 capítulos ontem de Gênesis. E eu quero convidar você a aproveitar esse tempo agora e estudar o livro de Gênesis, especialmente a história de Abraão. Porque a gente tem falado o quê? A gente tem falado aqui de fé. É o segundo dia que Deus ele me incomoda e ele me traz na palavra e ele me traz aqui para falar para vocês sobre fé. Então isso prova o quanto que ter fé no deserto não é que é só importante, gente. Ter fé no deserto é fundamental. Ter fé no deserto é necessário, tá? E eu vou decorrer com vocês aqui alguns versículos que fala sobre Abraão lá em Gênesis. Mas antes eu quero ler aqui em Hebreus. Hebreus 11:11, tá? Eu quero que você leia comigo Hebreus 11:11. Tá escrito assim, ó. E você pode ler o capítulo todinho de Hebreus, porque o capítulo todinho de Hebreus, ele vai falar da fé. O título do capítulo de Hebreus é Heróis da Fé. Então lá em Hebreus 11:11 diz o seguinte, ó. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu, presta atenção, tá? Olha só, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, tá? E a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu. Então, olha, repete aí comigo, Abraão creu, Abraão acreditou, Abraão confiou. É isso aqui, gente, que faz a diferença na vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa, a diferença tá o quê? Se você crê. A Bíblia diz, se você crê, você verás a glória de Deus. Abraão creu. Abraão creu na promessa que Deus fez para ele e por isso que Abraão viu, mas não só viu, Abraão viu e Abraão experimentou da glória de Deus, tá? E aí lá no 12 diz assim, ó. Não, não é ainda no 12, ainda é no 11. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão creu
que ele ia cumprir, que Deus iria cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Então, olha só, Abraão, ele foi intitulado o pai da fé. Mas aí você pode se perguntar assim, qual é a característica de Abraão? Por que Abraão se tornou o pai da fé? Qual era a estratégia de Abraão? Qual era o diferencial de Abraão? Qual era a habilidade de Abraão? Qual era a competência de Abraão? Por que Abraão se tornou o pai da fé? Abraão se tornou o pai da fé porque ele cria no Senhor Jesus, ele creu no Senhor Jesus, ele confiou no Senhor Jesus, ele não apenas recebeu a promessa, ele não apenas, mas ele viu a glória de Deus, ele experimentou a glória de Deus. Então, uma característica fundamental de Abraão é, Abraão creu, tá? Hebreus 11, agora eu quero que você vá lá comigo em Gênesis, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Gênesis 15, é isso mesmo? Gênesis 15. É isso. Gênesis 15. Olha só, Gênesis 15, a partir do verso 1, diz o seguinte, ó. O título é Deus faz uma aliança com Abraão. E aí começa assim, ó. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Presta atenção. Você que tá no deserto, você que tá enfrentando lutas, você que tá numa cama de um hospital, você que tá desesperado, angustiado, amargurado, você que não sabe como vai ser o seu dia de hoje. Talvez você tenha uma conta para pagar hoje e você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para pagar essa conta. Talvez você esteja aí completamente desesperado. Talvez você esteja aí ansioso. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão, não tenha medo. Eu, o Senhor, o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Uau! Olha o que está escrito, gente. Olha o que Deus diz para Abraão. Abraão, não tenha medo. A Bíblia diz, gente, 366 vezes. 366 vezes está escrito essa frase, ó. Não temas, não tenha medo. E aqui é o próprio Deus falando para Abraão. Abraão, não tenha medo. Ei, nessa manhã o Espírito Santo está aqui te dizendo, ó. Érica, não tenha medo. Vilminha, não tenha medo. Carla, não tenha medo. Adriana, não tenha medo. Mel, não tenha medo. O Espírito Santo está aqui nessa manhã falando, Patrícia, não tenha medo, minha filha. Kelly, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Ei, Deus vai nos dar uma grande recompensa. Deus vai nos dar uma grande recompensa. Gente, aqui pra mim não travou. Travou aí pra vocês? Tá amarrado, gente, em nome de Jesus. Travou aí, gente, pra vocês? Aqui pra mim tá normal. Meu Jesus. Tá travado pra vocês? Oi. Gente, parou o vídeo? Aqui pra mim tá normal, não travou nada aqui pra mim, não. Voltou, gente? Oi? Confirma pra mim se voltou. Voltou? Aleluia, tá amarrada em nome de Jesus. Olha só. Vocês ouviram até que parte, gente? Vocês ouviram a hora que eu falei o nome de vocês? Vocês ouviram até que parte? Escreve aí pra mim. Escreve aí pra mim até que parte vocês ouviram. Mas eu vou falar de novo, então, se vocês não ouviram, tá? O Espírito Santo tá aqui nessa manhã dizendo assim, Kelly, Carla, Gabriele, Alexandre, Cibele, não tenham medo. Não tenham medo. Eu estou contigo. Eu o protegerei de todo o perigo e eu lhe darei uma recompensa. Eu lhe darei uma recompensa.
tá? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu espírito. Deus vai te recompensar nessa manhã, porque você tem acordado todos os dias cedo. Deus tem visto a sua luta. Deus tem visto que você acorda todos os dias às 5h20 da manhã para estar aqui nessa live. E Deus vai recompensar. Deus vai recompensar você, porque é promessa de Deus, tá? Abraão respondeu: Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se continuo sem filhos? Uau! Olha, Abraão, ele rasgou o coração dele, gente. Abraão rasgou o coração, Abraão não teve medo. Abraão falou assim: ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo. O Senhor falou de novo a Abraão e disse: o seu próprio filho, Abraão, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. E aí o Senhor levou Abraão para fora. Ei, Deus te convida para fora hoje. Talvez você esteja escondido. Talvez você esteja numa cama de depressão. Talvez você esteja com medo. Talvez você não tá querendo colocar a cara para fora de casa. Talvez você esteja com vergonha das suas dívidas. Talvez você esteja com vergonha do seu divórcio. Talvez você esteja com vergonha da sua família. Mas nessa manhã Deus te chama para fora. Deus, naquela hora ali, ó, que Abraão tava contando tava abrindo o coração dele, tava falando: Deus, o que adianta a tua recompensa se o Senhor não me deu filhos? E o sonho de Abraão era o que? Era ter um filho. E aí Deus, o que Deus faz? Deus leva Abraão para fora. Deus está te chamando nessa manhã para você sair para fora da sua tenda, sair para fora da sua casa, sair para fora do seu quarto, sair para fora da sua vergonha e caminhar e andar e prosseguir. Olha só, e aí o Senhor levou Abraão para fora e disse o que está escrito lá em Hebreus 11, tá? Tá escrito assim: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Aí agora eu quero parar aqui no 6. Tá? Quando Deus leva Abraão para fora, tá? E manda Abraão contar as estrelas do céu, se ele puder, tem uma frase aqui no versículo 6 que falou muito ao meu coração. Eu parei nesse versículo aqui e eu fiquei só ruminando esse versículo dentro de mim. Olha só, Abraão, tá escrito no 6, Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. E o Senhor também o disse: eu sou teu Deus, o Senhor, e o tirarei da Babilônia, da cidade de U, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Então olha só, Abraão creu, ele creu em Deus, ele creu na promessa de Deus. Deus falou muito comigo ontem, gente, mas muito comigo, que tem muitas pessoas que não estão saindo do deserto. Tem muitas pessoas que estão morrendo no deserto porque não crê na promessa da terra prometida. Não crê. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar, porque ontem na hora que eu tava correndo, o Espírito Santo falou isso pra mim. Eu lembro exatamente a volta que eu tava dando, exatamente onde eu estava, onde o Espírito Santo me revelou isso e que eu fiquei assim muito, muito impactada. Olha o que o Espírito Santo falou assim pra mim: filha, a terra prometida, ela não deixou de existir pro povo hebreu que tava no deserto. A terra prometida, ela continuou lá. Ela continuou no lugar que ela estava. Ela continuou lá. É tanto que ela continuou que Caleb e Josué tomaram posse da terra prometida. Mas a maioria do povo não entrou na terra prometida. É isso mesmo, Kelly. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção. As promessas de Deus, elas não mudam nem para mim, nem para você.
A promessa de Deus, ela não muda. A promessa de Deus não deixa de existir porque a gente crê ou não. Só que o problema é que a nossa falta de crença faz com que a gente mate, com que a gente destrua a promessa de Deus para nossa vida. Porque a promessa de Deus, ela não vai mudar. Se você tiver fé ou se você não tiver fé, se você acreditar ou se você não acreditar, se você confiar ou se você não confiar, a promessa de Deus, ela não muda. A terra prometida, ela continua lá para você. O problema é que você não toma posse. Por que você não toma posse? Você não toma posse por causa da sua dúvida. Você não toma posse por causa da sua falta de fé. Você não toma posse por causa da sua falta de confiança, por causa da sua falta de crença. E ali Deus falou pra mim, Deus falou assim: filha, vocês têm o poder de destruir a promessa, de não tomar posse da promessa por causa da sua falta de fé. Porque a promessa, ela continua lá. A terra prometida, ela continua. Ei, presta atenção. Deus tem um plano pra mim e pra você. Deus tem um plano pra mim e pra você. É isso mesmo, Ruth. A promessa de Deus, ela é irrevogável. Só que nós temos o poder de tomar posse da promessa ou não tomar posse da promessa. Abraão, ele só tomou posse da promessa. Por quê? Porque ele creu. Presta atenção, eu quero muito que você leia, se você puder, comece hoje a ler o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. Ali conta toda a história de Abraão, é lindo de você ler, de você ouvir a história de Abraão. E você vai ver como Abraão realmente, verdadeiramente, ele era um homem de fé. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu único filho, o filho que ele esperou 99 anos para ter, 100 anos na verdade, porque Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. O filho que Abraão esperou 100 anos para ter, Deus pediu Isaac para Abraão, e Abraão, ele obedeceu. Ele pegou Isaac, ele andou por 3 dias. Quando ele chegou ali no monte, ele amarrou Isaac, ele colocou a lenha sobre Isaac, e lá do céu, um anjo do céu gritou: ei, Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho agora. Deus sabe que você obedece a ele, Deus sabe que você confia nele, então tá ali um cordeiro para que você possa sacrificar. Então Abraão, ele era totalmente um homem obediente a Deus. Ele era um homem que cria na palavra de Deus. Ele era um homem que cria na palavra de Deus, e por isso ele tomou posse de todas as promessas e ele foi intitulado na Bíblia como o pai da fé. E você precisa se espelhar em Abraão para que eu e que você, para que nós possamos ser homens e mulheres de fé na nossa vida, tá? Aí, gente, vamos lá, tá? Abraão é um exemplo de quem não afundou. Abraão é um exemplo de quem não afundou, de quem creu em Deus e por isso tomou posse das suas promessas. Mas depois eu vou voltar aqui para ler um outro versículo de Gênesis, mas agora eu quero que você vá lá comigo em Mateus 14, 22, tá? Eu quero que você vá lá comigo em Mateus 14, 22. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje é a segunda vez que Deus me mandou ministrar esse versículo aqui de Mateus 14, 22. Só que na primeira vez, no dia que Deus tinha mandado eu ministrar esse versículo, eu tinha participado da live do pastor Alex. E o pastor Alex tinha ministrado exatamente sobre esse versículo. E aí eu falei pra Deus, Deus, eu não vou ministrar sobre esse versículo. Olha isso, gente, que absurdo. Deus ontem, eu levei uma chapuletada de Deus ontem, viu? Aí eu falei assim, Deus, eu não vou ministrar sobre esse versículo, porque o pastor Alex já ministrou. Então, se ele ministrou, quem assiste a live do pastor Alex vai achar que eu copiei ele. E eu sei que o Senhor é um Deus de coisas novas. E aí, no dia seguinte, Deus havia me mandado ministrar sobre esse versículo e eu não ministrei. Eu falei, Deus, o Senhor vai me dar algo novo. O Senhor vai me dar algo novo porque eu não vou ministrar sobre isso, não. E aí, gente, quando foi ontem de manhã, assim que eu acabei a live aqui, o Espírito Santo já colocou no meu coração, filha, eu quero que você fale pra eles sobre Pedro. E eu não sei se você percebeu ontem na minha oração, eu falei assim, que quem duvida
afunda. Duvidou, afundou. Eu falei isso na minha oração ontem, na oração final, que nós não queremos ser aquelas pessoas que duvida e afunda. E aí, gente, já tava no meu coração. Deus colocou na hora da oração final, que era para eu ministrar sobre esse versículo. E aí, gente, ontem eu assisti a live da Bispa Sônia. Quando eu assisti a live da Bispa Sônia, a Bispa Sônia ministrou sobre esse versículo. Aí eu falei assim, não, Deus, não é possível. Não é possível que o Senhor me dê um versículo para eu ministrar na hora da oração. E daí eu vou assistir a live da Bispa Sônia e ela ministra sobre o mesmo versículo, Deus. Então eu não vou ministrar de novo. Deus falou assim para mim, filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Qual parte, filha, você ainda não entendeu? Que a minha palavra, ela é viva. Que todas as vezes que você lê um versículo da minha palavra, eu tenho coisas novas. Eu me revelo de uma maneira diferente. E eu tenho algo para você diferente nessa mesma palavra. E eu quero que você ministre essa mesma palavra. E eu falei, meu Deus, eu falei, pai, me perdoa, vou ministrar sobre essa palavra. E ali, gente, conforme eu estava escutando a live da Bispa, que foi uma live maravilhosa, e ela ministrou sobre algo muito lindo desse versículo, Deus foi ministrando ao meu coração algo totalmente diferente. Deus foi trazendo para mim exatamente esse tema, porque muitas vezes, muitas pessoas, eu já vi muitos pregadores, muitos pastores, né, falarem que Pedro, ele afundou, por quê? Porque Pedro olhou para circunstâncias, Pedro olhou para o vento, Pedro olhou para a tempestade e por isso ele afundou. Só que ontem, gente, Deus me revelou algo tão lindo que Deus falou assim para mim, filha, Pedro, ele não afundou quando ele saiu do barco. Pedro, ele afundou quando ele ainda estava no barco. E aí eu falei, meu Deus, como assim Pedro afundou antes mesmo de sair do barco? E aí Deus me levou aqui na palavra e eu fui meditar nessa palavra. Eu fui meditar e eu fiquei ruminando nessa palavra e eu entendi. Eu entendi por que Pedro afundou antes mesmo de sair do barco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Como fala lá na música do Leandro, Deus, ele é o Deus que tá aqui, mas ele também já está lá. Deus, ele tá no presente, mas ele também tá no futuro. Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia afundar? Presta atenção. Você acha que o Senhor Jesus, ele não sabia que Pedro ia afundar? Ele sabia, gente. O Senhor Jesus, ele já sabia que Pedro iria afundar. E aí você pode falar assim, mas Patrícia, se o Senhor Jesus já sabia que Pedro iria afundar, por que Jesus deixou Pedro tentar andar sobre as águas, deixou Pedro andar sobre as águas? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês que talvez você até tenha começado a andar. Você talvez tenha começado a andar, mas você começou a andar de uma maneira errada. Você começou a andar de uma maneira totalmente errada. E eu quero que você leia comigo, presta atenção. Eu quero que você leia comigo o Mateus 14, a partir do versículo 22. Leia comigo, olha só. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte. Jesus tinha tempo secreto com Deus. Jesus tinha tempo no secreto com Deus. Então Jesus despediu a multidão e foi para onde? Jesus foi para o monte orar. Jesus foi para o monte ter o seu tempo de secreto com Deus. Aí ele fala assim, ó, e despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ei, o vento do barco era contrário. Talvez o vento da sua vida esteja contrário. Talvez você esteja dizendo assim, meu Deus, tudo que eu faço tá dando errado. Meu Deus, onde eu ponho a mão o negócio não dá errado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo na minha vida tá dando errado. Talvez o vento esteja contrário a você nesse momento. E se o vento está contrário a você nesse momento, essa palavra é para você. E olha o que tá escrito. No 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
Uau! Jesus é aquele que anda por sobre o mar. Jesus é aquele que anda por cima da tempestade. Jesus é aquele que anda por cima. Não importa qual é o problema que você esteja passando, você precisa entender, você precisa crer, você precisa confiar que muito maior do que o seu problema é o poder de Jesus, porque Jesus tem poder para andar por sobre o mar. E aí ele continua: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, ou seja, eles ficaram com medo. E aí eles exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ei, talvez tem coisas na sua vida que você tá achando que é um fantasma. Talvez você tem coisas na sua vida que você está extremamente temeroso. Mas na verdade ali é só algo que Deus está acompanhando você. Deus está vendo você. Jesus está ali do seu ladinho. E Ele está deixando você passar por aquilo porque Ele tem algo para te tratar. Ele tem algo nessa situação de medo, nessa situação de terror, nessas ondas fortes, nessa tempestade forte. Deus, Ele tá ali do seu ladinho. Mas Ele tá permitindo que você passe por isso porque Ele tem algo a te tratar ali. E eu vou mostrar para vocês como Deus, como o Senhor Jesus estava tratando aos discípulos e a Pedro. E aí olha só, mas Jesus, no 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Ei, Jesus está dizendo para você nessa manhã: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, Kelly. Tem de bom ânimo, Adriana. Tem de bom ânimo, AMM Barros. Tem de bom ânimo. Sou eu. Jesus está passando na sua tempestade hoje, nessa manhã. Jesus está passando no seu problema nessa manhã. Jesus está passando na sua doença nessa manhã. Jesus está passando por sobre as águas, por sobre a sua tempestade nessa manhã. E Ele está dizendo para você: ei, tem de bom ânimo, eu estou aqui, eu sou contigo, eu estou vendo a tempestade, eu estou vendo, eu não vou deixar você afundar e morrer afogado, eu não vou deixar o barco virar e você morrer afogado, eu estou aqui com você nessa manhã. O Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã: ei, eu sou o teu Deus, eu estou com você. Pode parecer que a tempestade está alta, pode parecer que o vento está forte, pode parecer que você não vai aguentar, pode parecer que você não vai sobreviver, mas Jesus está com você nessa tempestade. Jesus não está com você só quando você está bem, Jesus não está com você só quando você está feliz. Não, Jesus também está com você no momento da tempestade. No momento da tempestade, Jesus está com você. E aí, ele diz, sou eu, não temas. O Espírito Santo tá passeando aqui, gente. Ele tá passeando na sua casa, ele tá passeando na minha casa. Ele tá aqui dentro do nosso coração dizendo: ei, Patrícia, eu sou contigo. Ei, Patrícia, não temas. Não temas, porque eu sou teu Deus. Eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou segurando a sua mão. Quando você achar que você tá afundando, eu seguro você pela mão. E eu te puxo. Por mais que você duvide, Patrícia, por mais que você não creia, eu tenho tanto amor por você que eu, quando te vejo afundando, eu te puxo. Eu te puxo. Agora, olha isso. Respondeu-lhe Pedro. Eita, Pedro é uma benção. Eu amo Pedro demais, gente. Respondeu-lhe Pedro. Presta atenção. E aqui é a palavra que eu quero trazer pra você, tá? É aqui que eu quero trazer. É essa palavra que Deus me deu ontem, que eu fiquei chocada. Fazer que nem a pastora Adriana. Eu fiquei chocada. Presta atenção no que Pedro fala. Presta atenção na maneira como Pedro fala. Pedro fala assim, se és tu. Presta atenção. Se és tu. Gente, esse se é uma desgraça na nossa vida. Toda vez que você falar, se acontecer, se for, se isso, se aquilo. O se no inglês, o se no inglês é if, que é tipo assim, talvez aconteça, talvez sim, talvez não. É possível, mas não é certeza. O if, que é o
se no português, ele é um e se de talvez, de que talvez aconteça. Mas, gente, aqui o Espírito Santo falou para mim ontem, filha, Pedro afundou antes mesmo dele começar a andar sobre o mar. Por que Pedro afundou? Porque Pedro não falou assim, Jesus, eu confio que é o Senhor, eu estou indo caminhar por cima desse mar, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero segurar na tua mão e eu quero vir daí de onde o Senhor está caminhando até o barco. Pedro falou assim, gente, tá escrito aqui na Bíblia que Pedro falou assim, Jesus, eu confio no Senhor, estou indo aí agora ao teu encontro, Jesus, estou indo aí te abraçar, estou indo aí ter contigo, Senhor, estou indo aí porque eu creio que o Senhor é poderoso e que eu vou andar por sobre as águas com o Senhor. Não, gente, Pedro duvidou quando ele ainda estava no barco, Pedro duvidou porque ele falou assim, ó, se és tu. Quando Pedro falou, se és tu, Pedro estava duvidando se era realmente Deus. Pedro estava duvidando se era mesmo Deus, porque, ó, se és tu, o que Pedro está dizendo assim, ó, será que é o Senhor mesmo? Né? Pedro tinha dúvida ali dentro do barco. Pedro tinha dúvida, e aqui revela o que Deus estava tratando em Pedro. Presta atenção, Pedro é conhecido como um apóstolo que era bravo, que era arrogante, que foi aquele apóstolo que deu muito trabalho para Jesus. Foi aquele apóstolo, gente, que quando Jesus foi entregue lá no Getsemane, ele cortou a orelha do guarda. Mas essa frase aqui, ó, se és tu, tá? O que acontece? Se és tu, ele revelou o quê? Ei, eu ainda tenho dúvida. Ei, eu tenho uma casca por fora, mas por dentro eu sou inseguro. Por dentro eu não confio 100% no Senhor, tá? Porque Pedro falou o quê? Se és tu mesmo, Deus. Se és tu mesmo, olha, tá. Presta atenção em como tá escrito. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, tá? Na verdade, Pedro, era testando Jesus. Pedro, ele foi tão petulante que ele tava, imagina assim, ó, você já teve uma discussão que a pessoa fala assim, se tu é homem, então faz isso, se tu é mulher, então faz isso, se tu é capaz mesmo, então faz isso. O que você tá falando? Se é você mesmo, manda-me ter contigo. Porque a gente tá duvidando, a gente não tá crendo de todo o nosso coração. E eu tenho certeza, gente, absoluta, que o Espírito Santo me revelou ali ontem, ó, Jesus, ele já sabia que Pedro ia afundar. Sabe por quê? Pedro afundou quando ele estava no barco. Pedro afundou com a frase dele, se és tu mesmo, me leva a ter contigo. Foi de dentro do barco. Às vezes, você tá no deserto e você fica assim no deserto, ó. Será mesmo? Será que eu vou tomar posse dessa terra prometida? E se não acontecer? E se der errado? E se eu cair? E se eu me machucar? E se acontecer alguma coisa de ruim? A gente fica o tempo todo com e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu ficar sem dinheiro? E se eu ficar desempregado? E se eu falar que eu creio em Jesus e Jesus não fizer na minha vida? E se? O Espírito Santo me revelou ontem, gente, Jesus, ele já sabia que Pedro ia afundar. Porque, na verdade, Pedro afundou quando ele ainda estava no barco. Pedro afundou quando ele duvidou de Jesus. Pedro afundou quando ele falou assim, é o Senhor mesmo? Então me leva a ter contigo. Às vezes você está no meio do deserto, mas você está duvidando. Às vezes você já afundou. Você já afundou porque o seu pensamento é um pensamento, será que vai dar certo? E se não der? Como é que eu vou ficar diante da minha família? Como é que eu vou ficar diante da minha família se eu falo que eu creio no Senhor Jesus, mas e se Jesus não fizer na minha vida? E se eu não me casar na minha vida? E se eu ficar pra titia? E se eu não conseguir um emprego? E se eu, Gente, esse se é uma desgraça na nossa vida. É uma desgraça na nossa vida, tá? Então aí você pode se perguntar, tá, Patrícia, mas se o Senhor Jesus já sabia que Pedro ia afundar, como que ele deixou Pedro andar por sobre as águas? Porque ali Deus quis o quê? O Senhor Jesus quis o quê? Mostrar pra Pedro,
Você precisa confiar mais, Pedro. Você é um homem de pouca fé, Pedro. Você precisa acreditar mais em mim, Pedro. Como que você me vê andando por sobre as águas, Pedro? E você ainda tem a coragem, Pedro, de falar assim pra mim, ó, se és tu mesmo, me deixa aí contigo. Gente, qual era a postura correta de Pedro? A postura correta de Pedro era dizer, Senhor, eu te louvo. Senhor, tu é o meu Deus. Senhor, tu és realmente o Filho de Deus. Senhor, tu é poderoso. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Olha isso, discípulos. O Senhor Jesus está andando por sobre as águas. Era para Pedro sair que nem uma criança e falar, Deus, eu confio tanto no Senhor. Jesus, eu confio tanto no Senhor que eu vou correr por esse mar. Eu não vou nem andar por cima desse mar, não. Eu vou correr por esse mar que eu quero te encontrar aí. Eu quero te encontrar aí. Olha a frase de Pedro. Se és tu. Se és tu. Pedro tá duvidando quando ele tá dentro do barco. Então Pedro, ele começou a afundar, na verdade, gente, de dentro do barco. E aí Jesus fala, o que Jesus responde? Jesus, ele é tão maravilhoso, gente. Jesus, ele é tão maravilhoso que mesmo Pedro duvidando dele, mesmo Pedro dizendo assim, olha Deus, olha Jesus, eu não sei se é o Senhor mesmo não, mas se é o Senhor mesmo, então me deixa aí com o Senhor, tá? Jesus poderia ficar magoadinho, Jesus poderia ficar tristinho e falar assim, nossa, não acredito. Pedro, ele tá comigo há tanto tempo. Pedro vê tudo que eu faço. Pedro tá vendo a multiplicação do pão. Pedro tá vendo eu curar. Pedro tá vendo tudo que eu faço e Pedro ainda acha que eu sou um fantasma. Pedro ainda acha que eu sou um fantasma e Pedro ainda quer me testar. Pedro ainda, é isso que a gente faz com Deus. A gente quer testar a Deus se Deus realmente vai falar com a gente. A gente quer testar a Deus se Deus realmente vai fazer as coisas na nossa vida. E aí Jesus é o quê? Jesus é tão lindo, Jesus é tão misericordioso, que Jesus vendo o coração de Pedro, Jesus vendo a dúvida no coração de Pedro, Jesus vendo Pedro testando para ver se é ele mesmo. O que Jesus fala? Jesus, e ele disse, vem. Jesus disse, vem Pedro, você quer testar se sou eu mesmo? Então vem. Vem aqui, Pedro, que eu vou te ter. Vem ver que sou eu mesmo. Se você observar, Deus, ele é tão perfeito, Jesus, ele é tão perfeito, que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas, tá? Pedro quis testar Jesus, tá? Pedro quis testar Jesus. Jesus provou para Pedro que ele poderia andar por sobre as águas, porque Deus, ele é tão perfeito, gente, que mesmo quando você duvida dele, ele mesmo assim vai lá e muitas vezes ele te mostra. Você quer testar Deus? Então Deus vai lá e te mostra que ele é Deus, que ele está contigo. E aí, porém, olha só, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo. Por que, gente? Por que Pedro reparou nas ondas? Por que Pedro começou a reparar nas ondas? Porque Pedro já estava com dúvida lá no barco. Era lá no barco que ele já tinha dúvida. Ele já tinha dúvida se era Jesus lá no barco. O problema de Pedro foi lá no barco. Pedro não afundou só porque ele olhou para a tempestade. Não, gente. Pedro afundou porque ele teve dúvida se era realmente o Senhor Jesus. E aí Pedro começou a submergir. E aí, por que Jesus permitiu? Se Jesus já sabia que Pedro ia afundar, por que Jesus permitiu? Porque Jesus precisava tratar Pedro na fé dele. Jesus precisava tratar Pedro no medo dele. Jesus precisava tratar Pedro na insegurança dele. E talvez Deus está dizendo aqui para você nessa manhã, ei, você está afundando. Eu estou permitindo que você afunde. Sabe para quê? Porque eu preciso te tratar no seu medo. Eu preciso te tratar na sua insegurança. Eu preciso te tratar na sua descrença. Eu preciso te tratar. E é por isso que eu deixei você afundar. Talvez você tá aí falando assim, Patrícia, meu Deus, mas eu tô afundando, Patrícia. Eu tô afundando, eu tô desesperada, eu não sei mais o que fazer. Eu estou afundando. E aí Jesus tá aqui nessa manhã para te dizer, ei, eu seguro pela tua mão e eu te puxo do mar. Eu tô deixando você afundar. Jesus, ele deixou Pedro afundar, gente. Jesus, ele sabia que Pedro ia afundar. Ele sabia porque Jesus já estava no futuro. Mas ele deixou. Ele deixou para quê? Para que ele pudesse tratar a fé de Pedro. Para que ele pudesse olhar para Pedro e falava, Pedro, por que duvidastes, Pedro? Por que duvidastes? Porque é exatamente isso que Pedro, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir,
gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse-lhe, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Ei, presta atenção. Jesus está permitindo que você afunde, que você comece a submergir sobre as águas, para que você grite e para que você fale, Senhor, salva-me. E aí Jesus estende as suas mãos e diz, homem de pequena fé, mulher de pequena fé, você me viu andando por sobre as águas e mesmo assim você duvidou, você quis testar para saber se era realmente eu, você quis me testar para saber se eu era o teu Deus, porque venhamos e convenhamos, vocês realmente acham que Pedro precisava andar por sobre as águas para testar se Jesus era Jesus? Você realmente acha? Pedro tinha que ficar, gente, era bem quietinho lá no barco, glorificando e exaltando e dizendo, Jesus, vem Jesus, nós estamos aqui te esperando, vem, nós confiamos em ti, Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o Filho de Deus, tu és tudo que nós precisamos, tu és o nosso Rei, vem Jesus, vem aqui pro barco que nós precisamos de ti. Não, o que Pedro fez? Se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Se Pedro quisesse sair do barco, ele teria que sair assim correndo para abraçar Jesus, dizer, Jesus, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, como eu te amo, Jesus, eu quero te abraçar, eu quero te sentir na minha vida, vem aqui, Jesus, eu vou aí te encontrar, porque eu sei que eu também posso, se o Senhor pode andar por sobre as águas, eu também posso. Ei, eu tenho certeza, gente, que se a postura de Pedro, quando Pedro estivesse naquele barco, ele não tivesse usado o e se é o Senhor mesmo, me manda aí contigo. Mas se Pedro grita e Pedro fala, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tem andado por sobre as águas, estou indo te abraçar, estou indo ficar com o Senhor, para aí onde o Senhor está, que eu quero te buscar, eu quero te recepcionar, eu quero segurar pela tua mão e quero te trazer até o barco. Eu tenho certeza que Pedro não teria afundado, porque Pedro teria descido daquele barco cheio de fé, cheio de crença, cheio de falar assim, o amor de Pedro por Jesus, gente, a crença de Pedro por Jesus ia ser tão grande que Pedro jamais iria afundar. Mas Pedro começou a afundar quando? Pedro começou a afundar dentro do barco, porque de dentro do barco mesmo, ele já duvidou se era Jesus ou não. Ele quis testar Jesus. E eu quero perguntar para você nessa manhã, será que você não tem testado Jesus? Será que você não tem dito assim, ó, será que Jesus vai fazer? E se ele não fizer? E se eu não casar? E se eu não conseguir um emprego? Como que eu vou ficar perante a sociedade? O que as pessoas vão falar de mim? Ei, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus e ponto, acabou. Se ele não fez ainda é porque você não está preparado para receber. Se ele não te deu ainda, é porque se ele te desse, talvez você iria cair. Deus é Deus, confia no tempo de Deus e acabou. Deus sabe o tempo certo e a hora certa de te dar o emprego. Deus sabe o tempo certo de te dar o casamento. Deus sabe o tempo certo de te fazer prosperar. Deus não está atrasado. Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Mas você precisa o quê? Você precisa confiar. Você precisa confiar, mas confiar de dentro do barco. Você precisa confiar de dentro do barco, tá? Não é depois que você pôs o pé pra fora com dúvida. Olha só, presta atenção, grava essa frase, tá? Duvidou, afundou. Quem duvida, afunda. Tá? Grava essa frase, quem duvida afunda. E Deus te convida nessa manhã para você eliminar esse espírito maligno, desgraçado da dúvida da sua vida, porque é a dúvida que tá te paralisando, é a dúvida que não tá te deixando andar por sobre as águas, é a dúvida que tá te fazendo você afundar, é a dúvida que tá fazendo você desistir, é a dúvida que tá fazendo você não prosperar, é a dúvida. A dúvida, ela é um inimigo sutil. O diabo vai soprando dúvida, vai soprando dúvida, vai soprando dúvida, vai soprando dúvida, e se tem uma coisa que é o contrário da fé, é a dúvida, gente, porque a fé, ela é a certeza. A gente falou aqui ontem sobre o que é fé. A fé é a certeza, inclusive tá lá em Hebreus 11, a partir do verso 1, tá? Se você quiser, eu leio pra você aqui de novo, ó.
Hebreus, vamos lá, vou ler para você de novo, só para relembrar na sua memória o que é fé, tá? Aqui, ó, no verso 1, é no verso 1? Não, não é no verso 1. Não, mas eu vou pegar aqui, só um instantinho que eu vou pegar. É isso mesmo, Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza, tá? Por acaso aqui tá dizendo que a fé é a dúvida? Não, não tá dizendo que a fé é a dúvida. A fé é o talvez? A fé é o talvez? Não, não é o talvez. Então, olha só, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver, mas que você pode trazer à existência através da sua fé. Então, gente, ontem, eu já vou falar logo o louvor aqui pra vocês, porque ontem a pastora Adriana, ela colocou um louvor que chama Fé, do Renascer Praise. Eu acho que é o Thales Roberto que canta esse louvor, Dri, me fala aí. Gente, como aquele louvor falou comigo. Eu escutei aquele louvor ontem enquanto eu tava correndo umas 3 vezes. E aquele louvor diz o seguinte, ó, que a fé, ele nos faz tocar o céu. A fé nos faz chegar mais próximo de Deus. A fé é o que nos aproxima de Deus. A fé é que nos faz ter a salvação. A fé nos transporta da terra para o céu. Gente, a fé é o segredo da vida. Você precisa crer no Senhor Jesus, você precisa crer em Deus, você precisa ter uma fé inabalável. Inabalável. Então eu quero que você escute hoje esse louvor que a pastora Adriana colocou ontem. É Fé, do Renascer Praise. O nome do louvor é Fé, do Renascer Praise. E se eu não me engano, quem tá cantando ele é o cantor Thales Roberto. E é um louvor, gente, poderosíssimo. Eu vou colocar ele no grupo do Telegram e vou colocar o vídeo também no grupo do WhatsApp, tá? Mas chama Fé. Eu tenho certeza que esse louvor vai falar muito com você. E tem uma coisa, gente, que nós precisamos. Grava isso no mais profundo do seu coração. Se tem algo que nós precisamos para que a gente tome posse da terra prometida, é fé. E é por isso, gente, que agora eu entendo porque que Deus não deixou eu falar de terra prometida. Por que Deus não deixou eu falar de promessa? Porque tem gente que não tem fé. E aí se você vai falar, se a pessoa não tem fé, e você vai falar da terra prometida, a pessoa não crê. E aí o que adianta de você falar de uma terra prometida para uma pessoa que não crê? Não adianta nada. Não adianta nada a gente falar de uma terra prometida para uma pessoa que não crê, né? Agora, para encerrar, gente, eu já vou encerrar, tá? Eu quero que você vá lá no livro de Gênesis. Recebeu essa palavra que Pedro afundou, na verdade, quando ele ainda estava dentro do barco, porque ele duvidou, não foi quando ele desceu do barco, ele duvidou quando ele estava, sabe quando? Ele estava ainda dentro do barco, foi ali que ele começou a afundar, e Jesus, ele deixou ele afundar, porque Jesus precisava tratar a fé de Pedro. Talvez Deus esteja tratando a sua fé também, tá bom? Vai lá agora, no capítulo 17 de Gênesis. Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1. Diz o seguinte, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Meu Deus, gente, meu Deus. Como que esse versículo falou comigo ontem? Presta atenção, gente. Essa live é a live o quê? A live da presença. Agora você presta atenção no que Deus falou para Abraão. Deus falou assim, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Deus apareceu a Abraão e disse o seguinte, olha o que Deus disse para Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Ei, qual foi o mandamento que Deus, o Todo-Poderoso, disse a Abraão? Sabe o Abraão que é o pai da fé? Sabe o Abraão que teve coragem de obedecer e sacrificar o seu próprio filho, levar o seu próprio filho para sacrificar? Esse homem que foi conhecido como pai da fé, Deus disse para ele o seguinte, ei, anda na minha presença e ser perfeito. Ei, perfeito não é aquele que erra. Perfeito não é aquele que peca. Sabe por quê? Porque Deus não espera filhos perfeitos. Mas você é perfeito quando você vive na presença de Deus. Quando você anda na presença de Deus. E pode ter certeza, se tem algo que você precisa fazer para que você tenha fé, é você
andar na presença de Deus. Nada é mais poderoso na sua vida do que você andar na presença do seu Pai. Se você anda na presença de Deus, você vai ser fortalecido em fé a cada dia. A cada dia que você acordar, a cada dia que você buscar a presença de Deus, a cada dia que Deus se apresentar para você diariamente, você vai ser uma pessoa cada vez mais cheia de fé. Então nós estamos no caminho certo, porque nós estamos aqui há 50 dias na live da presença. Nós estamos aqui obedecendo, gente, a um mandamento, a algo que o próprio Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão: ei, Abraão, ei, eu sou o seu Deus, o Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença. Eu não tinha lido esse versículo até hoje, gente. Até ontem, na verdade, eu não tinha lido esse versículo. E nós aqui dessa live, nós estamos praticando algo que Deus falou lá no início da Bíblia para Abraão, lá no início da criação, lá em Gênesis, Deus... Gente, por que Deus colocou esse desejo tão grande, mas tão grande no meu coração? O horário é às 5h20. Qual o horário da live da campanha? É às 5h20, se você tá perguntando da minha, tá? É às 5h20. Olha só, por que Deus colocou esse desejo tão grande no meu coração de buscar a presença de Deus? Sabe por quê? Porque Deus quer viver com a gente. Deus quer se relacionar com a gente. Deus quer que a gente busque a presença dele o tempo todo. Então essa live aqui não é algo novo. Essa live aqui é algo que Deus já tinha pedido para Abraão, que é o pai da fé. Deus falou assim, ó: eu sou o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Perfeito não é você não errar. Perfeito não é você não pecar. Mas perfeito é quando você busca viver no centro da presença de Deus, no centro da vontade de Deus. Amém? Então que você possa pegar essa palavra aqui que está em Gênesis 17:1 e você possa entender que Deus está pedindo para você: ei, Carla, anda, Carla, anda, Kelly, na minha presença. Anda, mas não é de qualquer jeito que você vai andar, não. Você vai andar, mas você vai andar na minha presença. Que eu e que você, que nós possamos a partir de hoje, gente, viver confiando, crendo e na presença de Deus. Nós precisamos, assim como Abraão, nós precisamos andar, crendo, confiando e estando na presença do Pai. Você tem noção que foi exatamente isso que Abraão fez? Abraão, ele creu, ele confiou e ele andou. Anota aí, ó. Creu, confiou e andou na presença de Deus. Abraão creu, Abraão confiou e Abraão andou na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Ai, meu Deus, que manhã! Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa oração para te agradecer. Obrigada, Senhor, por esse banquete. Obrigada, Senhor, por esse maná. Obrigada, Senhor, por cada uma das tuas revelações. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sinais, Pai, sinais do teu poder, da tua glória, Pai, aqui na terra todos os dias. Eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada uma das pessoas que estão aqui nessa live. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, Pai, elas possam pegar essa palavra, Senhor, e elas possam cravar essa palavra dentro do coração delas, Pai, e que essa palavra, Senhor, possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha frutificar, Pai, sobre as nossas vidas. E eu quero aqui, Pai, nesse momento te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós duvidamos do Senhor. Nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós usamos essa palavra e si na nossa vida, Pai. Nos perdoa, Pai, porque por todas as vezes que nós usamos, Pai, o será na nossa vida. Nos perdoa por todas as vezes que nós usamos o mas, o para, o talvez. Não, Senhor. O Senhor não é um Deus de porém, o Senhor não é um Deus de talvez, o Senhor não é um Deus de será, o Senhor não é um Deus de si. Não, Senhor. O Senhor é um Deus de certeza, o Senhor é um Deus de convicção. E nós queremos nessa manhã, Pai, te pedir perdão, Pai. Nos perdoa, Pai, porque eu sei que muitas vezes nós somos Pedro na vida, Pai. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes antes
antes da gente caminhar por sobre as águas, a gente peca, Pai, porque a gente duvida, Senhor. A gente duvida que o Senhor é Deus. A gente duvida se o Senhor está realmente com a gente. E nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, pela autoridade do nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha arrancar do nosso coração, Pai, todo espírito maligno da dúvida. Senhor, nós não aceitamos mais, Pai. Nós não aceitamos mais sermos filhas que duvidam do seu Pai. Não, Senhor. Em nome de Jesus, passa com o teu bálsamo agora de cura, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. E arranca, Senhor, arranca do nosso coração, Pai, o espírito da dúvida, Senhor. O espírito da dúvida, Pai. Em nome de Jesus, arranca do nosso coração, Pai, todo espírito maligno que está nos paralisando, que está nos fazendo afundar, que está nos fazendo desistir, que está nos fazendo não acreditar, Pai, que é o espírito da dúvida. E eu quero declarar, Pai, pela autoridade do nome de Jesus, que nós somos libertos nessa manhã, Pai, de todo o espírito maligno, satânico, diabólico, que é o espírito da dúvida. E nós queremos, Pai, nesta manhã, a partir de hoje, confiar, Pai, assim como Abraão, Pai, assim como Abraão, que creu, que confiou e que andou com o Senhor. Nós queremos, Pai, assim como Jesus, Pai, que creu, que confiou e que viveu aqui na terra, Pai, crendo no Senhor, andando com o Senhor. É assim que nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser como Abraão, nós queremos ser como o Senhor Jesus, nós queremos ser imitadores, Pai, imitadores de Cristo aqui na terra. Pai, no nome de Jesus, nos enche da tua fé nessa manhã, Pai. Nos dá uma porção dobrada de fé nessa manhã, Pai. A tua palavra diz, Pai, que fé é um dom e é um dom que vem do Senhor. E nós queremos nesta manhã te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos enche, Pai, nos enche da tua fé, nos enche da tua presença, nos enche da tua graça nessa manhã, Pai, e que nós possamos, Senhor, viver as tuas promessas, que nós possamos, Pai, tomar posse das tuas promessas, Pai, a partir de hoje, porque a partir de hoje, Pai, o nosso nome é confiança. Nós vamos crer no Senhor, Pai, de todo o nosso coração. Assim como tá lá em Provérbios 3, Pai, que fala assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas, Pai. Nós queremos aqui declarar pro inferno ouvir. Nós queremos aqui declarar pro diabo ouvir, Pai, que nós vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos crer no Senhor de todo o nosso coração, Pai, e nós vamos tomar posse da nossa terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, esqueci de tirar foto, né? Vamos tirar foto rapidinho? Vamos tirar foto rapidinho? Tiraram? O louvor é fé. Vamos agora todo mundo lá pra live da revolta. A gente precisa estar revoltado com a dúvida hoje lá pra live do Pastor Alex, tá bom? Espero vocês lá na live do Pastor Alex. Um beijo e até amanhã às 5h20 da manhã aqui de volta, tá bom? Amo vocês.